momento e eu convido vocês a estarmos orando nesse momento para que o Senhor esteja falando conosco, para que o Senhor esteja nos dando a direção que nós precisamos. Dependemos única e exclusivamente do Senhor para todas as coisas, e Ele nos trouxe até. Vou pedir para o Alex estar orando para a gente poder começar. Senhor Deus e Pai, primeiramente, Senhor, nós gostaríamos de te engrandecer, Senhor, Pai, pela tua presença, Senhor, por quem tu és, Pai, porque o Senhor se revelasse a nós, ó Deus, nos deu o privilégio, a oportunidade, Senhor Deus, de nos achegarmos a Ti, Senhor, reconciliados por meio do Teu Filho, Senhor. Eu te agradeço, Pai, e por mais essa oportunidade, Senhor Deus, neste domingo, nesta manhã, onde estamos reunidos aqui neste tempo, Pai, para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz, para nos aprofundarmos na Tua palavra e conhecermos ao Senhor a cada dia mais. Nós te louvamos, ó Pai, por cada vida aqui representada, Senhor Deus Todo-Poderoso, por cada desejo de te aprender, de te conhecer mais, Pai. Você venha, Pai, falando aos nossos corações, você venha nos ensinando, nos capacitando, Pai, por meio dessa palavra, e que em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, possamos, ó Deus, por meio, Pai, desse ensino, ter mais instrução, ter mais conhecimento, Pai, ter mais sabedoria, ter mais habilidades, ó Pai, para conhecer a Tua palavra e manejar a Tua vida, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor venha capacitando os professores, em especial a Dida, venha falando, Pai, o coração dela e fala aos nossos corações por meio da vida da Tua serva, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por esta mais uma vez. Em nome de Cristo Jesus, Pai, nós sabemos que não é em vão, porque tudo que nós buscamos do Senhor, nós somos respondidos, ó Pai, nós somos atendidos, que o Teu nome seja glorificado em mais esta oportunidade, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós temos durante esse período aqui de férias, nós temos estudado e aprendido refletido sobre esse tema, até que nada mais importa. Aí eu coloquei uma música, né, que vocês tiveram a oportunidade aí de ouvir, e o louvor, ele realmente nos move, né, move o nosso coração, até nos acalma, e faz com que nós estejamos refletindo. Mas isso não é suficiente. Não é só refletir, nós precisamos viver. Então, às vezes, a gente ouve uma canção e a gente vê aquelas afirmações e aquilo mexe tanto com a gente, mas, às vezes, aquilo fica só naquele momento. E nós precisamos nos aprofundar mais na palavra de Deus, na busca pelo Senhor, no encontro com Jesus. E não basta nós termos só momentos com Deus. Nós precisamos ter uma rotina com Deus, precisa ser diário. Então, nós estamos refletindo nesse tema aqui, justamente para isso, para a gente ter esse reencontro, para a gente, bom dia, pastor, para a gente ter esse novo momento. Nós temos essa oportunidade. Então, nós estamos aqui justamente para isso, para nos aprofundarmos no conhecimento e no nosso caminhar com Jesus. Então, isso é um convite que nós temos, que nós estamos recebendo. E como o nosso coração está diante desse convite? Como é que está o nosso comportamento? O que nós precisamos avaliar da nossa vida e mudar? Então, quando eu falo assim, o que nós precisamos avaliar, parece uma coisa tão sofisticada, né? Precisamos avaliar, nós estamos num tempo diferente. É um encontro com Deus, a gente colocar o coração no altar do Senhor e permitir que Ele trabalhe dentro da gente, que nos enche. Mas esse encontro, essa busca, esse renovo, nós precisamos ter um relacionamento muito próximo com esse Deus. Muito próximo com esse Deus que nós já conhecemos. E que tantas vezes nós nos afastamos, tantas vezes a gente fica meio murchinho, né? Ou muito murcho, ou a gente se afasta, a gente se cala diante de Deus, a gente não ora, a gente não busca a palavra de Deus. Se nós queremos avivamento, precisa acontecer e começar dentro do nosso coração.
precisa começar na nossa vida, na minha vida em particular. E aí, o Senhor vai operando, porque eu estou disposta, mas não basta só disposição, precisa agir. E é esse convite que nós estamos tendo aqui, é que nós estejamos agindo, para que nós possamos entender, e que essa aqui é apenas uma frase, mas a profundidade dessa frase, o que ela pode fazer no nosso coração, e como ela pode mudar no nosso coração. Então, o que Deus está esperando de cada um de nós? O que esse Deus maravilhoso espera de cada um de nós? Nós não temos nada para dar. Quem nos dá é o Senhor. Quem nos capacita é o Senhor. Mas Ele espera algo de nós. Então, hoje nós vamos falar sobre alguns pontos. Nós vamos refletir aqui, como eu disse, esses dias, esses domingos anteriores, foi falado sobre esse tema, nós vamos continuar falando dele, mas nós temos alguns pontos a serem discutidos. E nós vamos descobrir, nesse caminhar, como é que nós podemos nos aproximar mais de Jesus. Foi lá a outra música para mim, filho? Ah, eu vou precisar de ajuda. Azul para os meninos, só para as meninas. O Alex vai dar um papelzinho simples aí com uma canetinha para vocês, tá bom? Eu queria que vocês colocassem aí 3 coisas do seu dia a dia. Eu queria que vocês colocassem nesse papel 3 coisas que são imprescindíveis na sua vida, até no cotidiano, no seu dia a dia. Coisa que você fala assim, olha, isso daqui, sem isso daqui não dá para eu viver. Sem isso daqui não dá para funcionar, tá? Eu estou falando do seu dia a dia, estou falando da sua rotina, de coisas que têm importância para você. Aí tem uma música, que é um hino bem antigo, eu aprendi quando eu era menina, lá na minha casa, e eu acho que quando a gente também ouve esse hino, a gente reflete no que, como é que estamos vivendo isso. Então, enquanto vocês escrevem, a música vai ficar tocando um pouquinho. Então, eu sentido isso para vocês. Fala assim, olha, sem isso daqui eu não posso viver. Se você não conseguiu lembrar de todas essas 3 coisas que são importantes na sua vida, durante esse período que a gente está aqui junto, você vai pensando e anota aí, porque depois nós temos um lugar para colocar esse bilhete, tá bom? Então, vamos lá. Um dos pontos que nós vamos ver hoje aqui é descobrindo os tesouros de Cristo. A direção que nós temos que seguir. O que nós descobrimos, as coisas que Ele tem para nós. E nós só conseguimos descobrir um tesouro como? Se tem um tesouro escondido, como que a gente descobre? Procurando, né? A gente tem que buscar caminhos. A gente tem que ver informações para a gente chegar lá. A gente precisa pensar. E os tesouros que
de Cristo, também a gente precisa do quê? De informação, a gente precisa de busca, a gente também precisa procurar. Por gentileza, alguém abra para mim em Colossenses 2 e leia. De 2 a 3. Ó. 2 a 3. Esforce-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, que estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, onde é que estão escondidos os tesouros? Cristo. E quem está dando essa informação para a gente? Paulo, através da palavra de Deus, que é a nossa fonte, não é? É onde nós buscamos e onde nós estamos nos aproximando desse entendimento. Lê alguém para mim, por favor, Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor. Esforcemos-nos por conhecer. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Então, aí está falando para a gente prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, a descoberta desses tesouros, esses tesouros que estão guardados, como que a gente descobre? Para onde que é? Onde que está? Esses tesouros seria um final, né? De algo. Mas é Jesus. Nós sabemos que nós temos coisas especiais a descobrir que elas estão guardadas com Jesus. Paulo, aqui nesse texto de Colossenses 2:3, ele está falando para pessoas que já haviam tido um relacionamento com Deus, já conheciam a Deus. Ele está falando para os colossenses que eram crentes que já conheciam, já estavam vivendo. Só que o que acontece? Tantos de nós, a partir de mim, conhecemos a palavra, mas, como eu disse no começo, a gente vai deixando aquilo ficar morno na vida da gente. Acaba sendo uma atividade a mais. E não é isso, ele está aconselhando, ele está falando para esse povo para que conheçam mais a Cristo. Ele está encorajando a eles a buscarem mais a Cristo e também está nos encorajando a fazer isso. Aí, nesse texto, ele fala assim, para que todos alcancem pleno entendimento a fim de conhecerem plenamente. O que é conhecer? É perceber de uma forma mais profunda, é ter consciência. Então, Paulo está falando aqui, olha, para que vocês conheçam, para que vocês tenham consciência, para que vocês percebam de uma forma mais completa, plenamente. O que é? Completo, inteiro. Quando nós temos esse conhecimento, nós vamos nos completando. O coração do homem necessita de Deus, não é isso? Nós todos necessitamos de Deus. E quanto mais próximo de Deus nós estamos, quanto mais de Jesus nós temos, nós nos sentimos mais completos. Porque de tudo que nós temos na vida, o que completa a nossa vida é a presença de Jesus. E é isso que o Paulo está falando. Olha, vocês precisam entender, vocês precisam buscar mais, compreender de forma mais profunda, conhecer melhor, ter mais intimidade com esse Deus, ter mais intimidade com esse Jesus, que ele é transformador, ele é uma fonte que não para de jorrar água da vida nunca. Então, ele está falando para crentes, ele está falando para nós. O que nós precisamos? O que nós precisamos ouvir? Qual é a atitude que nós devemos tomar? O que precisa acontecer com a gente para a gente ter esse relacionamento mais estreito com Jesus? Então, ele está falando aqui, aprofundem-se no conhecimento.
Lá em Filipenses 3:8, alguém me traz força. É isso, Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. O coração do homem, ele se prende a coisas que lhe dão conforto, não é verdade? A gente gosta disso, né? A gente precisa de coisas que são extremamente especiais na nossa vida, na minha vida. E que eu não quero abrir mão. Mas quando se tem um relacionamento mais estreito com esse Jesus maravilhoso, as coisas elas vão perdendo esse valor tão grande. Nós vamos colocando coisas de lado, coisas que realmente não são necessárias. Abrir mão dessas coisas só com o trabalhar de Jesus, do Espírito Santo no nosso coração, porque nós, de nós mesmos, nós não conseguimos. Eu posso até falar assim, não, eu vou fazer isso daí, porque isso daí não é legal, isso daí não é bom para mim. Mas se eu não for diante do Senhor e falar, Senhor, me ajuda a fazer isso, eu não vou ter sucesso. Eu até faço um pouquinho, mas depois eu retrocedo. Então, quando nós estamos buscando o entendimento dos desejos de Deus para o nosso coração, a nossa ação é de encontro, é de estarmos nos aproximando mais de Jesus. Nesse texto, e Paulo está falando assim, ele está colocando a vida dele e mostrando para a gente o que é importante e o que não é. Ele fala que tudo que ele tinha já não tinha mais valor. E estar próximo de Deus, estar com Jesus habitando no seu coração, para ele já era o suficiente. Tudo que ele tinha antes já não tinha mais valor. Tem aqui, ó, tem a NVI, a Almeida Corrigida e a NVT fala essas coisas que não têm mais importância, falam como escória, esterco e lixo. Coisas que estavam acumuladas no coração dele e que ele dava tanto valor. Mas depois que ele começou a seguir a Jesus, isso tudo perdeu o valor para ele. Não tinha mais lugar na vida dele. Era lixo. O que a gente faz com lixo? A gente joga fora. Então, Paulo, de uma forma muito interessante, né, muito firme, ele fala para a gente, existem coisas na sua vida que não precisam mais ocupar o lugar que elas estão ocupando. Elas podem e devem ser colocadas no lixo. Mas isso, como é que se consegue isso? Tendo um relacionamento com Cristo. Nesse texto, Paulo fala assim, para que você tenha a suprema grandeza do conhecimento. O que é supremo? É uma coisa máxima. É uma coisa que está acima. O que é grandeza? Vasto. E a gente, os olhos da gente nem alcançam aí o final. E o conhecimento é a compreensão. Então, Paulo está falando para a gente assim, olha, quando você tiver esse conhecimento, essa compreensão de que Jesus é o suficiente, tudo que você olhar à sua volta não tem sentido, mas só ele tem. Você estará entendendo o máximo de tudo. Você está na sua busca, no seu caminho, você estará mergulhando em águas profundas, que a gente até canta algumas canções assim, e você estará encontrando um caminho para que todas as coisas sejam supérfluas, para que você viva Jesus de forma plena. Então, nós vamos aí no decorrer da vida de Paulo, nós vemos todas as situações que ele passou, nós estudamos recentemente Paulo, e aí as cartas de Paulo, o que acontece? Paulo na prisão, falando de alegria, falando de esperança,
falando de Jesus numa situação que, se eu estivesse presa, não sei, eu ia estar lá deprimida, chorando, com medo. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Ele foi, sim, as situações aconteceram na vida dele, mas ele não deixou que isso fosse maior que o Jesus que ele cria, que o Cristo que transformou a vida dele. Quanto mais íntimos de Jesus, mais afastados das coisas, mais nós afastamos das coisas que não têm valor, que enchem o nosso coração e não tem necessidade. Não tem. Jesus, a trajetória de Jesus, ela é muito especial, porque ela nos mostra um homem simples, com coisas simples. Jesus tinha bens? Não. Jesus era um homem simples. E ele falava do amor de Deus de uma forma simples. Jesus, o comportamento dele nos mostrava generosidade. O comportamento dele nos mostrava decisões corretas. O comportamento dele nos mostrava uma vida de oração. E ele era quem? É quem? Jesus. Ele poderia falar assim, mas eu sou filho do Pai, eu não preciso orar, Deus sabe todas as minhas necessidades. Não, ele reservava tempo para estar com Deus. Tempo para orar a Deus. Tempo para ouvir o que Deus queria e buscar a direção. Então, pastor. Pode. Voltando um pouquinho nesse texto de Filipenses, né? O apóstolo Paulo, ele antes desse versículo 10, ele fala quem ele era, né? Hebreu, da tribo de Benjamim, zeloso da lei, quanto à justiça da lei irrepreensível. E aí, um pouquinho antes, no versículo 4, ele fala assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda não. Né? Então, eu penso que ele está falando aqui do status, que ele poderia se valer naquele contexto ali, que era um contexto judeu, ainda, né? De cristianismo recente. Então, para os judeus, ele poderia se valer de tudo isso para ter status, para confiar na sua carne, nos seus próprios atributos, nas suas qualidades. Né? Então, eu penso que tudo isso ele deixou de lado, né? Tudo isso ele considerava muito melhor a partir do momento que ele conheceu a Cristo. Então, eram coisas que em si mesmas não eram tão ruins, né? Fazia parte da formação, da origem de Paulo. Não é que, claro que antes de conhecer a Cristo ele era um perseguidor da igreja, mas muitas vezes coisas que você falou da questão do lixo, então, muito bem, mas às vezes nem sempre são questões pecaminosas, questões que, ao nosso ver, assim, até diante de Deus, não ofende a Deus como pecado, mas são coisas que tomam no nosso coração o lugar de Deus, né? Então, Paulo vai falar, tudo isso para mim é nada, como esterco, como lixo, comparado com o conhecimento de Cristo Jesus. Então, muitas vezes são coisas que são lícitas até, né? E que vão se tornando ídolos para nós, né? Que é muito lindo a gente ver essa transformação de Paulo, essa mudança de visão, e o quanto isso precisa estar na nossa mente, né? Porque nós temos muita facilidade de colocar ídolos no nosso coração. E, às vezes, esse ídolo pode ser até alguma coisa na igreja, né? Eu ia falar isso um pouquinho mais à frente, pastor. Que a gente está trabalhando. Exatamente. E pode... Exatamente. As coisas que talvez até eu não tenha só um minutinho, talvez até eu tenha me expressado de uma forma muito assim, que tudo seja lixo, e não é exatamente isso, não é isso que eu estou dizendo, e não é isso que nem a palavra diz. Deus quer que nós tenhamos coisas, sim, mas o nosso coração não precisa estar nisso. E até as nossas conquistas, nós buscamos conquistas. Nós precisamos de coisas, mas nós precisamos primeiro levar para o Senhor. Nós precisamos pedir a orientação do Senhor para que a gente tenha aquilo, para que Ele nos abençoe. E não é que, quando nós temos, isso se torna uma coisa ruim na nossa vida, absolutamente. Mas ela não pode tomar conta do nosso coração.
O nosso coração precisa estar diante do Senhor, olhando para as coisas e buscando as coisas do Senhor. Buscar o Senhor, todas as outras coisas não serão acrescentadas, mas em primeiro lugar, o que eu preciso fazer? Então, as coisas precisam estar depois. Então, eu creio aqui na minha ignorância, só que Paulo está falando isso, que as coisas têm valor. O conhecimento de Paulo, ele foi usado. Não foi uma coisa que ele deixou para trás. Ele fala, agora eu sou seguidor de Jesus e eu não preciso mais das coisas que eu aprendi. Precisa sim, só que isso foi colocado em outro lugar na vida dele. Não estava mais tomando, não era mais uma questão de vaidade, de mostrar o que eu tenho, o que eu sou, o que eu conquistei. Mostrar, sim, que o que eu sou, o que eu tenho hoje, é porque o Senhor fez em mim. O Senhor tirou o que realmente não tinha lugar, não estava no devido lugar, e colocou, e Ele está aqui em primeiro lugar na minha vida. Lígia, falando sobre mudar Deus, né? Assim como ele falou para os crentes que já tinham amor, já tinham fé em Deus, né? Falou sobre isso. Aí eu percebi. Para que o Deus que nosso Senhor vai agora, eu busco o seu e sabedoria e fica relacionando pleno conhecimento dele. Então, sempre que o Senhor vem a Deus, ele precisa porque são 20 anos de se tornar em buscar de Deus de coração, e ele é dedicado. Deus é dedicado. São as coisas que são reveladas, né? Mas ele quer interessante mesmo que você não botar o certo, Paulo orou para que ele pudesse aprender a revelação de Deus para frente mais do que então, lá no final do Efésios, quando ele fala da arquitetura, da questão, Paulo, depois de ter ele dá as instruções mas eu acho que no final, ele fala, ele vai se escrever falando da cultura, ele fala ele está percebendo, com toda a perseverança, então, e ele falou, como vocês vão tomar olhando em toda a perspectiva. Então, o lugar de uma vez para entender isso que você está falando. Exatamente, porque a gente vai falar um pouquinho mais na frente também. Para me enviar e deixar Só para complementar o que o pastor tinha falado, né? É uma coisa que às vezes eu falo, para pecar, né, você não precisa que seja pecado, que é um pouco do que é dito aí. Você tem coisas aí que não são pecado, mas que viram eventualmente. Um exemplo bem clássico é a riqueza. A gente associa tranquilamente a riqueza a um pouco de ganância, etc. Porque é difícil de não pecar com riqueza, mas só para deixar esse resumo, né? Você não precisa do pecado para pecar. Que é exatamente por causa desses excessos, das coisas, etc. Puxando também esse gancho aqui, eu acho que assim, existem coisas que são listas, sim, mas se você deixar isso dominar por elas, você perde o controle e isso se torna nocivo na sua vida e se torna pecado. Por exemplo, você tomou acertado, não é pecado, você vai fazer. Agora, se você realmente
dar prioridade a Deus, deixar Ele tomar o controle da sua vida, até esse ponto, né, ele vai se tornar uma bênção, porque você está priorizando Deus no lugar desse bem, né, ou dessa bênção que você tem. Então, aí sim ela se torna uma bênção. Não, quando eu disse assim que algumas coisas em si mesmas, algumas Sim. coisas em si mesmas não são pecado. Quando eu falei da questão de status, vamos exemplificar aqui. Vamos supor um cristão, né? Uma pessoa que se converteu, que é nascida de novo, ela é membro de uma igreja, enfim, ela tem uma profissão, seja ela qual for, porque ser médico, por exemplo. À medida que ele vai progredindo na sua profissão, ele vai galgando, né, um status profissional maior, isso em si mesmo não é pecado. Porque agora, quando nós não temos a Deus acima de todas as coisas, quando estamos em primeiro lugar o reino de Deus, nós já estamos pecando, né? Então, à medida que aquilo vai trazendo orgulho, vai trazendo vaidade, avareza, ganância, afastamento de Deus, é claro que isso ofende o coração de Deus, né? Mas eu creio, por exemplo, eu acho que Paulo está falando de comparação aí nesse texto de Filipenses, né? Então, pegando esse mesmo exemplo que me veio à mente agora, de uma pessoa muito bem sucedida financeiramente ou profissionalmente, essa pessoa a hora que ela olhar para o conhecimento de Cristo, a hora que ela olhar para Deus, para as riquezas do Senhor, para a importância de estar em comunhão com Deus, para a beleza do conhecimento de Deus, comparar com aquilo, tudo que ela conquistou profissionalmente, é uma pessoa cheia de Espírito, ela vai pensar como Paulo, né? Ela vai pensar como Paulo. Tudo isso que eu tenho, que eu consegui, que Deus me deu, né? Porque ele é um cristão, então ele vai reconhecer que Deus deu a ele. Tudo isso vai ser usado para a glória de Deus, para o conhecimento de Deus, para abençoar outras vidas, né? Então, acho que Paulo está falando aí de comparação, de coisas que podem ser boas, mas que, comparado com o conhecimento de Cristo, elas se tornam infinitamente menores. E colocadas no devido lugar, né? Porque quanto mais... E isso, eu penso que isso acontece justamente quando se vai aprofundando no conhecimento da palavra. Sim. Porque se não tiver esse aprofundamento, esse estreitamento de relacionamento com a palavra de Deus, nós não chegamos a essa conclusão. Nós simplesmente vamos colocar, mas eu tenho isso, mas eu consegui isso. Então, a gente vai, eu digo a gente, estou generalizando, vai colocando Deus nas brechas, no que vai sobrando dentro do nosso coração. E aqui, Paulo está falando justamente isso, justamente o contrário. Tudo que eu tenho não tem esse valor que tem esse Cristo que vive em mim. E isso que eu tenho, toda essa bagagem, tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu aprendi até hoje, sim, ele é útil, mas não é maior e nem melhor do que o Cristo que habita em mim. Agora, essas coisas, essas habilidades que eu adquiri, eu vou poder usar, mas da maneira correta. Por quê? Porque ele estava usando para ele. Por todas as questões aí que permeiam a vida de Paulo. Ele estava usando para ele. Mas agora não. Agora ele estava usando as habilidades, tudo que ele aprendeu, a capacitação dele, para honrar o nome do Senhor. E esse Deus que estava no coração dele, é esse Deus que ele procurou e que ele buscou e que ele aceitou no coração dele e ele foi buscando conhecimento dessa pessoa que estava com ele. A intimidade trouxe isso para ele. A intimidade de Paulo com Cristo, a intimidade de Paulo com a palavra, trouxe a ele uma atitude de desprendimento das coisas que lhe faziam bem, que lhe davam orgulho. Então, o homem, quando ele tem Jesus no coração, e quando ele permite que as coisas do reino, as coisas de Deus, elas cresçam dentro dele, as outras coisas realmente são pequenas. São pequenas. Não são necessárias, mas elas são pequenas. Quem tem que estar
grande dentro de nós é o Senhor. E como é que nós encontramos esse Senhor? É através da meditação da palavra do Senhor. Sem esse encontro com a palavra do Senhor, nós não temos esclarecimento, nós não temos conhecimento, nós não temos revelação. Nós precisamos, que agora eu já misturei aqui, que eu ia falar mais na frente, nós precisamos meditar na palavra do Senhor, de dia e de noite. O que o Salmo 1 está falando lá para a gente? Meditar na palavra do Senhor, ruminar. Então, nós precisamos dessa busca, e nós precisamos nos fortalecer para essa busca. E como é que nós nos fortalecemos nessa busca? Como é que nós nos fortalecemos para essa busca? Orando, buscando, clamando a Deus. Vamos lá, em Jeremias 33:3, diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que ele está falando aqui? O que Jeremias está falando aqui? Clama a mim, o que Deus está falando aqui? Clama a mim, diga em voz alta, grite, você dê um brado, exclame. Ele está falando ainda assim, grite, fale bem alto para mim. E eu responder-te-ei. O que ele está falando? Eu estou te ouvindo. Eu estou presente, eu estou olhando para você. Eu sei que você precisa. Fala comigo. Eu vou te responder, porque eu te ouço. Ele está falando ainda assim, anunciar-te-ei. Eu vou te revelar coisas à medida que você for me buscando. E ele ainda fala coisas firmes que você não sabe. O que é firme? São coisas resistentes, coisas sólidas. Então, a revelação de Deus para a nossa vida não são coisas passageiras. Não são coisas que nós entendemos e nós aprendemos, nós compreendemos e fica lá para o nosso passado. São coisas profundas que são para quê? Para que a gente vá crescendo, para que a gente vá alcançando a estatura do varão perfeito. Através do quê? Do conhecimento. Através da busca em Deus. Mas ele vai nos revelar. É ele quem nos mostra. Não somos nós, na nossa inteligência e capacidade, que a gente eureka descobrir, né? Não. É ele que vai nos revelando. É ele que vai nos anunciando. Ele está nos ouvindo. Ele ouve a nossa necessidade. E ele responde. Em Deuteronômio 29:29, diz assim: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que nos revelou, para que obedeçamos a todos os termos da lei. Deus, ele quer obediência de cada um de nós. E ele nos revela. Nós clamamos, ele nos responde, nos mostra a verdade de forma profunda, e nós somos responsáveis por isso. Ele me revelou algo lá no passado, eu aprendi algo lá no passado, mas isso ficou lá no passado, eu não trouxe para a minha vida. Eu sou responsável pelo que eu aprendi. A gente não aprende coisas na escola, lá desde não sei mais agora como fala, Fundamental 1, do parquinho, eu não sei mais. Aí, quando a gente vai fazer uma prova lá, adulto, a gente não lembra. Nossa, isso eu aprendi quando eu estava na 5ª série. Eu aprendi quando eu estava na 6ª série. As coisas que o Senhor nos revela, elas não é para ficar só aqui na nossa mente. É para fazer diferença na nossa vida, na nossa caminhada para o futuro. O que ele me revela hoje, o que eu aprendo hoje, o que o meu conhecimento, o que ele me traz como conhecimento, não é só para agora, é para o meu futuro. Não é para deixar guardado no meu bolso. Porque eu vou ser responsabilizada por isso. Assim está dizendo aqui a palavra. Em Mateus 29:29, Jesus diz: deixem que eu lhes ensine. Ele pede permissão. Ele está disposto a mostrar o caminho. Jesus é o nosso modelo. E ele fala assim, olha, eu vou ensinar para você. Eu estou aqui e eu posso te ensinar.
E ele está disposto a isso. Qual que é o texto? Desculpa, Mateus 29. Mateus 29, 29. Eu falei, sério? Ah, desculpa, gente. Desculpa. Deuteronômio 29, 29. Ele está falando que ele está disposto a ensinar. E ele está ali, a nossa, como fala? A nossa disposição para ensinar. Eu quero aprender, a gente não faz curso. Então, assim, nossa, eu queria aprender tal coisa, e a gente não vai atrás? Então, é mais ou menos isso. Deus está ali e ele está disposto a nos orientar. Ele está disposto a nos orientar. Mas o que o meu coração realmente quer? Que é algo de momento ou que é algo para a vida inteira? Eu estou buscando algo para esse momento ou para a vida inteira? Quando nós falamos dentro da igreja, quando nós lemos e nós entendemos e buscamos avivamento, ela depende da nossa busca em Deus. Não é algo que brota dentro do meu coração e eu vou fazer que até às vezes se transforma em ativismo. Não é isso. Para que haja avivamento, é preciso conhecimento, é preciso busca no Senhor. Mas esse avivamento, quem traz é o Espírito Santo. É Ele quem move isso. Mas a minha atitude é orar. Se é o que eu quero, se é o que eu tenho buscado. Fala, Ale. Até trazendo exemplo, comentando a respeito desse capítulo aí de tesouro, a parábola, né, do homem que vende tudo que ele tem para a conta desse tesouro, para a conta desse campo que tem o tesouro, né? Então, comparando, né, com o seu comentário também, aquilo que ele tinha comparado a esse campo, não era nada. Então, se essa profundidade que nós temos em Deus, que Ele nos dá esse acesso, que Ele nos ensina, nos orienta, forma essa busca, que eu acho incrível, porque não há um patamar que você alcança, bom, aqui eu já não consigo mais aprender nada. Nós estamos constantemente aprendendo, sendo ensinados por Deus, sendo preenchidos, sendo orientados, e a palavra de Deus é fundamental nesse sentido, né? A relevância que a palavra tem. Então, essa busca ela não pode ser algo somente para alcançar o objetivo, né? Bom, agora eu sei isso, já não preciso de mais conhecimento. Pelo contrário, nós sempre precisamos cada vez mais nos aprofundar e a palavra de Deus sempre traz esse renovo, né? Isso que é lindo também pensar. E Jesus é o nosso alimento, né? É Jesus quem nos alimenta, é Jesus quem nos dá esse desejo de prosseguir, quando ele realmente habita no nosso coração. E ele é um alimento que Deus nos prometeu. Vocês se lembram lá de quando o povo estava no deserto? Quando ele estava caminhando lá no deserto, eles podiam plantar? Não, porque eles estavam indo lá para a terra prometida, mas estavam em peregrinação. Eles podiam parar, plantar, esperar o tempo de colheita? Não. E o que Deus fez com esse povo? Deus mandou o maná. Ele mandou alimento. Ele falou, eu vou alimentar vocês. Eu não vou deixar que vocês pereçam. Eu vou dar condições para que vocês continuem caminhando e que cheguem onde tem que chegar. E que cheguem na terra. Óbvio que aconteceu milhares de situações ali. Mas a palavra do Senhor, ela foi cumprida. Ela foi cumprida ali. E quando nós olhamos para essa palavra do Senhor, para esse sustento dele, que nos leva a Jesus Cristo. Que esse Jesus que nós temos, ele é o nosso alimento. E ele é o cumprimento da palavra de Deus. Ele nos deu, Jesus, para ele suprir nossas necessidades espirituais. Deus deu comida, deu alimento para o povo diariamente. Vocês se lembram que não era permitido guardar para o dia seguinte, porque o dia seguinte seria providência. Ele ia esperar, cada um ia esperar. Aí ele dava o alimento diariamente. E Deus nos deu Jesus, que é o nosso alimento diário também, alimenta o nosso espírito, alimenta a nossa vida, alimenta diariamente. Mas como é que a gente é alimentado por Jesus?
Como esse Jesus nos alimenta diariamente? Porque ele é o quê? O que a gente come todo dia? Quer dizer, não é todo mundo que come pão, né? Pão de novo. Então, mas o que Deus é? O que Jesus é? Ele é o pão da vida. Ele é o pão diário. Ele é o pão que sacia a nossa fome, a nossa alma, o nosso coração. Então, lá em João 6,35, o que ele fala? Alguém lê para mim, por favor? Declarou Deus, ele tomou a vida, e vem a vida vem Ou ele é pão da vida, ele sacia a nossa fome e sacia a nossa sede. Tudo que Deus promete, Deus cumpre. Ele nos prometeu Jesus e ele cumpriu. Então, nós precisamos, sim, buscarmos nessa fonte, que é Jesus, nosso alimento diário. Ele é o nosso companheiro. Quando a gente ouve também algumas canções, a gente lê um texto bíblico, a gente sente tanto aquela presença, né? Sente tanto aquele amor, mas isso precisa ser constante para o nosso coração ficar cheio, para a gente que sentir e viver Cristo. Quando a gente falou descobrindo os tesouros de Cristo, nós temos tanto ainda a falar sobre isso, tanto a falar sobre isso. Mas esses tesouros, essas não são descobertos com pesquisas, são descobertos com vivência. Porque pesquisar, a gente conhece muito até, não sei nem se eu devo falar, mas até artistas, a gente conhece muitas pessoas que conhecem a Bíblia do começo ao fim. E até se for fazer um debate, vai até ganhar de mim, ganhar de você, ganhar de qualquer um, de tanto que sabe, de tanto que pesquisou, mas não teve. Não descobriu o tesouro. Não foi revelado nada. Para se achar o tesouro, o que a gente tem que fazer? Que eu falei lá no começo, a gente precisa procurar. Não basta só ler a Bíblia. Não basta só falar versículos decorados. Nós precisamos crer nessa palavra, que é fonte de água viva, que mata a nossa fome e que mata a nossa sede. E isso nos leva a quê? A um relacionamento profundo, a um relacionamento íntimo. E é isso que nós precisamos. Isso é um passo para que na nossa vida, realmente aconteça um avivamento. Isso é um passo extremamente importante. Eu queria que alguém lesse para mim Colossenses 3,16. Três, 16. Sim. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Então, está falando aí a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. O que é abundância? É muito, né? É demais. Então, que a palavra de Deus habite de forma demais em você. Habite, que ela more, não é que ela seja passageira. Então, esse texto aqui, ele está falando que nós precisamos buscar constantemente para que faça morada em nós.
para que habite a palavra de Deus, habite em nós. O Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: nosso homem interior deve ser alimentado pela palavra de Deus. Não é uma coisa externa, é um relacionamento íntimo. Nós precisamos ter um estreitamento, uma comunhão com Jesus Cristo, para que a nossa caminhada de busca, para que essa revelação desses tesouros aqui, ela realmente aconteça na nossa vida. E que nós entendamos também que cada revelação, a cada coisa que nós entendemos, a cada coisa que nós descobrimos, nós somos responsáveis por isso, porque Ele nos deu. Vamos lá. Nós temos um outro ponto aqui, muito interessante, que se chama... vou copiar tudo aqui agora, só um pedaço. E foi para mim. Agora, existe um vídeo? Oi? Sim. Entrega para mim para criticar, por favor. Essa música é belíssima. Aí está falando de, essa música está falando de águas, águas purificadoras, águas que transformam. Nós precisamos de água para sobreviver, né? Nós precisamos de água para a gente se hidratar. Eu não sei, eu bebo pouca água, mas eu não sei se as pessoas, assim, se tem gente que consegue ficar dias sem tomar um copo d'água. Acho que é meio difícil, mas vamos lá. Em Jeremias 2,13, fala o seguinte: pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter a água. Na palavra de Deus, a gente vê muitos textos que falam sobre água. Nós vemos até que, e compreendemos que muitas civilizações, cidades que ficavam perto de rios, perto do mar, eram prósperas, por causa do comércio, por causa do turismo, né? Que nem era esse nome que se usava, mas, enfim, água é vida. Quando a gente está perto de água, até a gente nem está tomando, mas a gente está perto de um lugar que tem água, a gente se sente diferente, porque a água, ela umedece, e a gente se sente disposto, porque o nosso corpo precisa de água. Quando Deus está falando aqui com o povo, ele está falando assim, olha, o povo cometeu duas maldades. Quando ele está falando aqui nesse texto, ele está falando do povo de Israel, um povo separado, um povo santo. Só que esse povo, o que ele estava fazendo? Ele estava se afastando de Deus.
Ele estava usando outras fontes, e a fonte, o manancial, é Deus. Ele que é a fonte segura, ele que é a fonte de água pura. E aí, o que esse povo fez? Eles deixaram o manancial, eles deixaram a fonte. E eles foram e construíram para si cisternas, que são reservatórios para reter água. E no texto ainda diz que essas cisternas tinham rachaduras, não eram perfeitas. Eram feitas pelo homem, com lá, o material que eles tinham ali. E essas rachaduras, o que acontece? Com o tempo ela vai se abrindo e a água vai escoando. E às vezes a pessoa nem percebe, não é? Quando ele fala assim, nossa, acabou a água de novo. Mas é porque estava vazando. Uma coisa que não foi bem feita. E as coisas que vêm de Deus, elas são bem feitas, são perfeitas. E, além de tudo, a água na cisterna, a água reservada, ela não fica saudável, ela pode criar lodo, pode criar bichos ali, né, bactérias. Então, não é uma coisa boa, não era uma coisa boa. E a gente sabe que, naquela época, havia na época de Jesus também, os lugares tinham poços. E as pessoas iam, em um determinado momento, buscar água no poço para que a casa ficasse suprida de água. Ela precisava desse movimento de ir até o poço e voltar com água para suprir as necessidades da casa. Então, nós entendemos que havia essa necessidade. E, em relação a Deus, o que o povo estava fazendo? Não estava mais indo buscar. Ele estava querendo usar o que ele já tinha, o que ele já tinha aprendido. O que eu falei lá no começo, as coisas que a gente aprende e que deixa lá guardar. Então, por que Deus está falando isso? O que nós entendemos disso? Que nós precisamos da fonte diariamente. E eles estavam abrindo mão disso. Eu, quando era criança pequena, morei lá em sítio. E na minha casa tinha um poço. Só que a água do poço não era potável. E o que acontecia? Todos os dias pela manhã, meu pai, meus irmãos, eles enchiam os tonéis de água para que minha mãe usasse para lavar roupa, para fazer os afazeres da casa. Mas a água para a gente beber, ela era buscada na moça. Numa mina que tinha com certificação ali da saúde pública que aquela água era potável. E nós só bebíamos daquela água. E quando faltava água, minha mãe tinha que sair, tinha dia que se bebia mais água, né? Então, minha mãe saía, que ela fazia comida e etc. Ela tinha que ir lá até a bica para pegar água. Meus irmãos, meu pai faziam isso para poupá-la dessa caminhada. E sem aquela água da bica, a gente não tinha o que beber. E era muito triste, a gente queria um pouco d'água, e minha mãe falou, não tem que ir na bica. Ninguém queria ir, né, durante o dia. Eu era muito pequenininha e tinha, não sei se vocês se lembram, se é do tempo de vocês, tinha umas... Moringa. uns galõezinhos que era de leite, que era um formatinho assim. Então, em casa tinha. E minha mãe me dava um daquele para que eu pudesse acompanhar, né, para poder trazer um pouco d'água também para casa. E eu trazia pela metade, porque eu não aguentava trazer aquele, que era maior que eu. Enfim, e era colocado na moringa mesmo, para água ficar fresquinha, exatamente. Então, nós precisávamos dessa água para matar a nossa sede. A zona de conforto, o que ela traz para a gente? Então, tudo hoje para a gente é fácil, né? A gente tem água filtrada, a gente não precisa ir buscar na bica, a gente não precisa ir no poço, tudo é muito simples, né? Tem um custo, mas é simples. O conforto, ela não faz bem para quem? Quem que não gosta de ter conforto, né? Então, o que acontece? Essa busca da fonte para que haja um renovo, isso também acontece com a gente. Não buscando água que a gente não precisa, mas a gente se alimentando da palavra, matando a nossa sede através da palavra. Nós vamos aos cultos. Nós precisamos, é o nosso alimento. Mata a nossa sede. A palavra maravilhosa, as canções que nos elevam,
as orações que fazem muito bem, que nos deixam leves. Assim, meu Deus, eu orei, ou eu ouvi uma oração e aquilo foi muito bom. E aí eu saio. E na segunda-feira, eu fico vivendo do que eu ouvi, do que eu vivi no domingo. E na terça-feira também. E na quarta-feira também. Aí eu vou tomar água, eu vou matar minha sede, eu vou me alimentar de novo só no próximo domingo. Não estou falando que não é para vir na igreja, não estou falando que não é para se alimentar na igreja. Eu estou falando que o que eu aprendo aqui, eu preciso continuar. Então, eu preciso ter uma vida íntima com Deus, com a palavra de Deus. Eu preciso buscar esse alimento, esse pão que me alimenta, todos os dias. Eu preciso ter um momento de devocional, sim. A nossa agenda é tão lotada, a gente coloca tantas coisas na nossa agenda, e a nossa devocional a gente coloca 15 minutos. Realmente é suficiente 15 minutos para a gente meditar na palavra de Deus? Eu não estou falando que não façam isso. Eu estou falando do que realmente é necessário para a nossa vida espiritual. Deus, ele é constante. Ele é nosso companheiro fiel. Ele nos deu Jesus Cristo para que nós tenhamos vida em abundância. E o que a gente faz com essa vida em abundância? A gente isola, a gente coloca numa agenda e a gente cumpre compromissos. E a gente não tem uma vida de oração. A gente não tem uma vida de meditação. A gente não medita na palavra que a gente ouviu no domingo. A gente não medita naquele trabalho de célula, nas reflexões. A gente deixa para aquele momento. Aí, pronto, eu fui lá na célula, ok. Eu fui na reunião de oração, ok, eu já orei hoje. Não é suficiente. Nós precisamos, eu tenho uma certa relutância em usar essa palavra precisamos, porque é uma imposição até. Mas nós precisamos buscar mais o Senhor, e isso tem que ser diário. Nós temos que ir à fonte todos os dias. Nós temos que pegar o nosso baldinho e ir lá na fonte todos os dias, para encher, para a gente se hidratar da palavra, para a gente meditar e para a gente aprender mais, conhecer mais, para a gente se aproximar mais do Senhor. Orar e meditar precisa ser constante. Não só uma vez por semana, que não é suficiente. Ir à igreja não é um passeio. Ir à igreja é um encontro de comunhão e é um encontro que nós temos com o nosso Senhor para ouvir a palavra, para a gente ser edificado e para a gente colocar em prática essa palavra que nós estamos ouvindo. E essa palavra nos incentiva a buscar mais. Porque esse é o desejo do Senhor na nossa vida. E esse é o desejo do nosso pastor também, quando ele está aqui pregando. Ele não quer que as palavras dele fiquem aqui, só naquele dia. Ele quer que a gente busque, que a gente compreenda. E que a gente se alimente dia a dia. Então, lá em João 7,38, fala assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, nós somos renovados quando nós bebemos da fonte, quando nós vamos buscar da fonte. Lá em João, Jesus conversa ali com a mulher samaritana, né? Ela não vai buscar água para suprir as necessidades da casa. E o que acontece? Ele fala assim, olha, bebe da minha água. É a minha água que vai te suprir. É a minha água que vai te dar vida. E não é uma vida passageira. Não é só agora. É uma vida para a vida eterna. É água para a vida eterna. É um renovo para a vida eterna. Então, a água é uma fonte. Ela precisa ser limpa, ela precisa ser pura, mas a gente precisa buscar a fonte. A gente precisa desse movimento. A gente precisa pegar o nosso pote e ir até lá para a gente encher. E a gente precisa de tempo para isso. Tempo diário. Não é o resto de tempo, não é o que sobrar. Assim, hoje nem deu tempo de orar, não é? Hoje eu fiz uma oração rápida.
Não, nossa, mas isso é de mim? Não. Isso eu preciso colocar nos pés do Senhor. Eu preciso buscar o Senhor. Eu falei, Senhor, eu preciso orar mais. Isso está fazendo. Eu necessito orar mais. Eu necessito me aproximar mais do Senhor. E é Ele quem vai fazer isso em mim. Olha como Ele é maravilhoso. Não sou eu. Nós não temos força para isso. Porque a nossa vida é justamente isso. É correr para fazer as nossas coisas. Para nossa agenda no fim do dia, às vezes a gente não faz nem metade, né? É para a nossa agenda no fim do dia ser cumprida. E a oração, onde que ficou? Eu vou orar de noite. É para orar de manhã. É para orar quando a gente abre os olhos. Se a gente puder orar de madrugada, amém. Buscar ao Senhor, lá quando a gente está no nosso quarto, quando a gente está no silêncio do nosso quarto, colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas súplicas, falar em voz alta com Ele, Ele é nosso amigo. Nós precisamos ter essa intimidade. E eu não estou falando aqui que, orando, entrando lá no secreto do meu quarto diante do Senhor, eu não preciso orar com os meus irmãos, eu não preciso orar com a minha comunidade, não. Nós juntos, orando juntos, nós nos fortalecemos. Mas Deus quer que eu também tenha esse momento com Ele. Deus é generoso, Deus é bondoso, nos dá a oportunidade de buscá-lo todos os dias. E nós colocamos as nossas atividades na frente disso. O que diz lá o Salmo 1? Para que a gente faça o quê? Medite de dia e de noite. Para que a gente busque o Senhor de dia, de noite. Então, a gente faz uma escolha. Se a gente vai viver da fonte, ou se a gente vai viver de uma caixa d'água. Sim. Um ponto importante do Salmo primeiro é quando ele fala que bem-aventurado, o homem tem prazer, né? Acho que essa nossa busca que você está colocando aí também, ela vai ser cada vez mais intensa até o ponto de nos dar prazer, né? E já não vai ser mais um esforço, vai passar dessa fase de esforço, de disciplina, de marcar na agenda, mas vai ser algo que nós vamos fazer com prazer. Isso é. A oração é um prazer. A gente gosta de estar junto com as pessoas que a gente ama. Nós não amamos Jesus, nós não amamos a Deus, então quando a gente está orando, quando a gente ora, a gente está juntinho com Ele. Ele está juntinho com a gente. E é um prazer isso. Não é bom a gente compartilhar as coisas que a gente tem, as nossas bênçãos e as nossas necessidades com quem a gente ama? A gente não tem as pessoas que são mais próximas, que sabem da nossa vida. O Senhor sabe de tudo. E é um prazer estar na presença dele. Porque Deus é amor. É só amor que Ele tem por nós. Nós precisamos de repreensão, nós precisamos de correção, sim. Precisamos, porque nós somos teimosos, a gente se afasta do Senhor, a gente desobedece. Mas Ele nos ama. Ele não desiste de nós. Então é um prazer estar na presença do Senhor. É um prazer orar. É um prazer buscar. É um prazer estar na presença do Senhor e falar com Ele de forma mais simples, né? Da forma mais natural que a gente possa fazer. E Ele está ali, presente. Então, usufruir, desfrutar da presença do Senhor através da oração, isso faz o que do nosso dia? Um dia abençoado, nós vamos por lutas? Bom, sim. Mas nós colocamos o nosso dia diante do Senhor. Jesus, ele tem uma vida de oração. Ele não... ele é nosso exemplo, nosso modelo, em tudo. Nas decisões, no caráter. Mas ele era um homem. E ele precisava, ele tinha as necessidades de homem, ele precisava comer, ele precisava dormir, a gente vê em textos. Não são textos longos para isso. Ele chorou, não é verdade? Mas nós temos muitos textos que falam que Jesus estava orando. Se retirou para orar.
foi para algum lugar calmo para orar. Nós temos muitos textos que falam isso. Fala. Um ponto interessante desse, quando você falou do pão, o povo recebeu uma orientação de não guardar uma e esperar de Deus esse povo, né, sempre esse novo, como não obedecer, mas nós não obedecer essa orientação, e buscou o caminho mais fácil, né? Ou às vezes o medo de não ter esse renovo, ou esse algo novo de Deus, né? E é o que acaba acontecendo às vezes com a gente, né? Que é o que você falou, a comodidade. Então, a gente é a geração do empreendedorismo, né? Tudo mais fácil, de alguém fazendo algo por você, de você ter instruções na mão, e aí você escuta o que você quer, você tem estilos, modelos, acho que é meio que um streaming, né? O Netflix gosta. Então, você tem várias pessoas que falam de N formas diferentes, mas você mesmo tem essa dificuldade de se aprofundar, de conhecer. E é um trabalho que ninguém pode fazer por nós, né? Nós temos que tomar essa decisão, cabe a nós de conhecer, de meditar e de ter prazer, ao ponto de ter prazer. Então, é um exercício, é uma rotina que ela tem que ser estabelecida. Às vezes a pessoa acha que a rotina é algo ruim, mas na verdade não é. Há um benefício e que esse benefício ele tem que ter, nós temos que ter essa mentalidade de custo, de desafio, às vezes a gente não vai querer fazer, mas chegar a um ponto de falar, não, isso aqui eu tenho que escolher porque é bom, porque eu entendo qual o benefício isso pode me proporcionar, e não a facilidade que eu tenho de escutar uma mensagem, bom, semana para mim já está preenchida. E é verdade, perfeitamente. Nós precisamos priorizar, né? Aprender a colocar, acho que a palavra é essa, a gente precisa aprender a usar, a colocar as prioridades. E são difíceis, existem tantas coisas que são difíceis de fazer, não é? Mas a gente não supera tantas coisas, e por que a gente não vai colocar como prioridade algo que realmente é uma luta, não é uma coisa fácil. Não é que assim, agora eu vou. É uma luta. E ali acontecem coisas, né? Quando a gente se coloca à disposição de orar, acontecem coisas. Você fala assim, meu Deus, agora eu separei esse tempo para orar e está acontecendo isso. Mas é uma luta que nós temos vitória, se nós persistirmos. E nós precisamos persistir. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz isso. A figura de Jesus nos ensina isso. Nós não somos seguidores de Jesus, nós não falamos o tempo todo que somos cristãos, somos seguidores de Jesus. Então, se somos seguidores de Jesus, nós precisamos honrar essa nossa palavra e nós precisamos ter força para lutar. E essa força vem de quem? De mim? Senhor, eu não consegui agora, mas está aqui, eu quero orar. Talvez hoje eu não consiga, mas amanhã eu vou conseguir. Mas eu preciso colocar diante do Senhor isso. Porque não é pela minha força. Porque pela minha força, eu não sei se a cabeça de vocês é assim. Mas eu estou fazendo um negócio aqui, aí eu estou pensando no outro lá que eu vou fazer amanhã. Né? Eu falo assim, meu Deus, amanhã não sei o que. Aí eu falo, calma. E eu vou orar agora, eu vou orar, mas depois eu vou fazer, depois eu vou fazer. Não, descansa, entrega, ora. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Busca. O alimento é necessário. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos da água, nós precisamos da fonte. Nós precisamos disso para a gente sobreviver, para a gente persistir, para a gente caminhar, para a gente descobrir mais do que Deus quer de cada um de nós. Nós vamos falar agora, terminando, para esse tema aqui, voltando à fonte. No Salmos 36, 9, fala assim, pois é a fonte da vida, a luz pela qual vem. A última música.
Salmos 36, 9 fala assim: pois és a fonte da vida, a luz pela qual vemos. A fonte da nossa vida, a fonte do nosso viver é o Senhor. Eu talvez não tenha usado todas as palavras que devem ser usadas para expressar de forma compreensível aos irmãos que Deus é a fonte de tudo. Ele é o princípio de todas as coisas. Nós estamos vivos, nós temos vida, porque Ele nos deu vida e Ele nos sustenta em todo o tempo. A nossa fonte de vida é o Senhor. E como nós estamos falando aqui, sem a oração, nós não conseguimos alcançar nada. A oração nos dá equilíbrio, porque nos aproxima de Deus. E nós precisamos desse equilíbrio. Sem esse equilíbrio, nós não conseguimos caminhar de forma correta. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ficar infalíveis. Não, nós vamos errar. Mas nós temos onde pedir socorro. Nós temos onde pedir o perdão. Nós temos onde e por quem sermos corrigidos. Então, nós precisamos ficar na dependência desse Deus. E quando nós, os tesouros de Jesus, as coisas nos são reveladas, nós passamos a compreender, quando o nosso espírito vai sendo fortalecido, a gente não se torna super-herói. A gente continua sendo humano. O super-herói tem um lado da Marvel, né? Tem aquele povo todo, tem superpoderes, né? Nós não temos superpoderes. Nós continuamos sendo seres humanos. E temos as nossas forças limitadas. Vocês se lembram de Sansão? Tem um episódio lá de Sansão, na história de Sansão, lá em Juízes 15, 18 e 19. Antes disso, o que aconteceu? Antes de eu ler esse texto, o que aconteceu? Sansão teve uma luta ali, uma batalha com os filisteus. Ele, com uma queixada de jumenta, ele matou 1000 homens. Mas, para que isso acontecesse, o que houve antes? O Espírito de Deus se apoderava de Sansão e a força física dele era, assim, estrondosa, né? Pronto, um homem matar 1000 homens sozinho, então ele precisava ter uma força descomunal. Mas o que acontecia? Era dele isso? Não. O texto aqui, quando a gente vai lendo, a gente vê que o Espírito de Deus se apoderava, tomava conta dele e ele fazia. Só que tem um texto aqui, em Juízes 15, 18 e 19, que fala assim: depois que ele matou esses homens,
com a queixada da jumenta. Ele não só matou, ele empilhou os homens, ele teve um trabalho enorme ali, que realmente precisava de uma força física enorme, né? Então, por meio da força, a Sansão diz para Deus assim, por meio da força do teu servo, concedeste este grande livramento. Acaso deve morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos? Então Deus fez jorrar água de um buraco no chão e nele. Então Sansão bebeu e se reanimou. Depois desse trabalho intenso que ele teve, depois de um ataque desses homens, que não foi em um segundo, acredito eu, ele teve sede. Ele ficou cansado. Ele precisava se reanimar. Sansão era humano. Lá em Lucas 4:18, nós temos uma lista. Se alguém quiser ler, por favor. Uma lista de coisas que a unção do Senhor nos leva a fazer. Lê para mim, por favor. Lucas 4. Está sobre mim. Porque ele me ungiu para pregar boa nova aos povos. Ele me enviou para proclamar liberdade e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então, aqui em Lucas 4:18, ele nos mostra aí uma lista do que a unção do Senhor pode fazer em nós. Só que isso não é nosso. É Ele que faz. É Ele em nós. E a unção nos leva a fazer coisas para quem? Para mim? A capacitação, a força, é para mim? Não. É para o reino de Deus. Então, para que eu seja usado para fazermos qualquer coisa para o reino de Deus, nós precisamos buscar a fonte. E a fonte quem é? Como é que a gente chega a essa fonte? Clamando. Eu não falei do clamor? Se a gente não clamar, a gente não vai chegar. A gente não vai ter isso. Então, esse trabalhar de Deus em nós, a nossa busca dele, é que vai nos capacitando, que vai nos direcionando para fazer as coisas, os trabalhos, vamos dizer assim, agir nos nossos ministérios, é a força através dele. Mas eu preciso buscar Deus como? Humildemente. Paulo tinha as capacitações dele. Ele era um homem culto, um homem que tinha uma posição ali na sociedade. Mas isso tudo que ele tinha, foi usado. Mas se ele não tivesse colocado à disposição, depois que ele aceitou ao Senhor, depois que o coração dele foi transformado, humildemente, nada vai funcionar. Nós todos temos dons, talentos, e quem que nos deu? O Senhor. Mas quando nós colocamos em qualquer situação, em qualquer necessidade, quando nós colocamos os nossos dons e talentos à disposição do Senhor, é preciso que o nosso coração esteja em humildade, porque não é para nós, não é para mim, é para o nome do Senhor, é em nome do Senhor. E Ele nos fortalece, Ele sacia a sede, e quando o nosso coração busca humildemente, Ele nos renova. É o Espírito de Deus que fortalece e sacia a sede, assim como foi feito com Sansão. A rotina, ela nos leva, como eu disse, para longe da fonte. Os nossos dias, eles são carregados assim, para que a gente vá caminhando para longe da fonte. E o inimigo, ele usa isso. Ele usa a nossa fraqueza, ele usa a nossa rotina, para que a gente não leia a Bíblia, para que a gente não busque o Senhor, para que a gente não ore.
Lá em 1 Timóteo, está falando assim, 1 Timóteo 2:1. Em primeiro lugar, recomendo que sejam feitas petições, intercessões e ações de graça em favor de todos. A oração é o ponto de partida. É o ponto de partida para a gente voltar para a fonte, quando a gente se afasta dela. Com a oração, o nosso tempo, ele é multiplicado. Tem um texto muito interessante, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver lá em Eclesiastes 10:10, que fala assim: trabalhar com um machado sem corte exige muito mais esforço, portanto, afia a lâmina. Esse é o valor da sabedoria. Ela o ajuda a ser bem-sucedido. Se o machado não tiver afiado, como é que vai cortar a lenha? Não vai ter que ter um esforço físico muito maior? Não vai se cortar menos lenha? O tempo dedicado a afiar o machado, o que vai fazer? O tempo dedicado ali, aí quando vai fazer o serviço que tem que fazer, vai cortar mais madeira, vai ser mais rápido, não vai ficar tão cansado. É um exemplo tão interessante, porque assim é a nossa vida com Deus. Se nós não primeiro dedicarmos o nosso tempo em oração, todo o nosso trabalho, nós vamos despender mais força, mais energia, e talvez a gente não consiga nem concluir. Porque eu não estou fazendo por Deus. Eu estou fazendo com as minhas forças. E Deus não precisa disso. Ele precisa que a gente trabalhe sim, ele quer que a gente faça, mas que a gente faça com amor, com dedicação, com humildade. E a gente tem isso no exemplo de Jesus que eu falei agora. O exemplo de Jesus na nossa vida, ele é perfeito. Quando Jesus estava ali curando, teve um momento que ele estava curando, ele passou o dia ali fazendo isso, ou cuidando, olhando para as pessoas, recebendo as pessoas. Lá em Mateus 1:35, ele fala assim: no dia seguinte, Jesus se levantou e foi para um lugar isolado para orar. Em Lucas 15:16, fala assim: ele se retirava para lugares isolados para orar. A oração fazia parte da vida de Jesus, e a oração precisa fazer parte da nossa também. Sem oração, nós não conseguimos vitória, porque é através das nossas petições que o Senhor ouve e que o Senhor nos atende na medida que Ele, que for realmente necessário, que Ele tenha para nós, as bênçãos que Ele tem para nós. Não é tudo que vai ser positivo, mas Ele responde, mas Ele ouve. Isso é fato. Então, a oração, ela precisa ser praticada. E lá em Lucas 22:40, fala assim: orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus está ali no Getsemane, está falando para... Não, Jesus está falando com Deus, pedindo para ele afastar dele o cálice, porque ele já sabia o que ia acontecer. E ele foi orar. Ele sabia o que ia acontecer, ele foi orar, falou: Deus, Pai, afasta de mim esse cálice, mas se não, né, eu vou obedecer, eu te obedeço. E ele, no versículo 43, fala assim: então apareceu um anjo do céu que o fortaleceu. Quando nós estamos fracos, ou quando eu estou fraco, você, olha Deus, ele vai te fortalecer. No momento, esse momento de você iria ser preso, iria ser crucificado, era um momento de fraqueza, era um momento de dor do espírito dele. E Deus, o Pai, mandou o quê? Mandou um anjo para fortalecer. Então, nós precisamos disso. Nos momentos de fraqueza, de dor, de tristeza, de lutas, nós precisamos estar na presença, buscar a presença de Deus. E nos momentos de alegria também, nos momentos de paz, nós precisamos agradecer a Deus, porque Ele está ali. Tudo que nós temos é das mãos do Pai. Então, orar é um prazer. Buscar a face do Senhor é um prazer. E buscar a comunhão com Deus é voltar à fonte. É a oração
é o ponto exato em que todas as coisas devem começar. Tenho planos, tenho desejos, coloca na mão de Deus. Primeiro. E depois segue. Ele vai te responder. Eu tenho planos no meu ministério, eu tenho planos, seja em que área for da igreja, eu tenho planos, coloca nas mãos de Deus. Ora a Deus e Ele vai te responder. Não faz por você. Não faz porque você é capaz. Não faz porque você sabe. Coloca isso, as suas habilidades, tudo que você tem, tudo que você aprendeu nas mãos do Senhor. Ele é a fonte e a gente só consegue vitórias, só alcança vitórias se a gente voltar sempre a essa fonte. Todos os dias nós precisamos viver dessa fonte. Então, o que Deus espera de nós? Quanto tempo nós precisamos orar? Tem um tempo? A gente, 20 minutos, 10 minutos, o dia inteiro? Não tem tempo para orar. Mas Deus quer que nós oremos. Deus quer que nós busquemos. Deus quer que nós estejamos próximos. Então, a gente pode orar em todos os lugares. A gente pode orar na hora que a gente está indo para o nosso trabalho, na hora que a gente está indo para a nossa escola. A gente não pode só orar quando vai fazer a prova que está difícil, quando o metrô para e não vai dar tempo, vai atrasar para chegar no trabalho. É para a gente orar constantemente. Constantemente. Não é para colocar a ação numa agenda e eu orei 15 minutos hoje, 10 minutos e pronto, meu dia está ganho. Não é isso que Deus quer. Não tem um tempo para orar. É para a gente orar todo o tempo. Todo o tempo. E aí, aqui, diante esses 3 pontos que nós vimos aqui hoje, o que Deus espera de nós? Já está acabando, tá? Deus espera de nós, aqui, ó, que a gente busque a palavra de Deus, que a gente busque transformação, que a gente busque conhecimento, que a gente se aproxime de Jesus. É isso que Ele quer. O que Deus espera de nós? Que nós estejamos buscando água limpa, matando a nossa sede no lugar certo, buscando a Jesus. E a nossa vida vai ser transformada, mas essa busca tem que ser diária. O que Ele quer para a nossa vida? O que Ele espera de nós? Aqui, ó, uma vida de oração. Uma vida de oração, por quê? Porque nós temos um exemplo a ser seguido. Qual é esse exemplo? Jesus. O tempo que nós levamos para descobrir na palavra de Deus o que nós podemos entender, como a nossa vida pode mudar. E a vida de nós, a nossa vida, nós que conhecemos a palavra, nós que somos cristãos, nós que já tivemos experiências com Deus e temos experiências com Deus, e vamos ter experiências com Deus, mas nós precisamos buscar a presença de Deus, nós precisamos buscar essa comunhão, nós precisamos buscar ter essa intimidade com Deus. E essa intimidade não é só de um momento, é uma intimidade para a nossa vida inteira, mas nós precisamos buscar. Eu consigo? Sozinha? Não. Então, o que eu vou fazer? Orar. Eu dei um papelzinho, eu não, né? Foi a Alex que deu um papelzinho para vocês, para que vocês colocassem 3 coisas que são extremamente importantes aí para a vida de vocês, no seu dia a dia, na sua semana, etc. Quem está com a caneta aí, eu queria que você colocasse a data de hoje aí nesse seu papelzinho e colocasse esse tema. A pegada mais forte.
todos os valores que você tem, todos os dons, todos os seus talentos, toda a sua capacitação, toda a sua inteligência, toda a sua força. Coloque tudo nas mãos de Deus. E seja extremamente e completamente dependente dele. E depois, daqui a um tempo, daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu não sei. Você pega esse papelzinho aí e veja como é que está a sua vida, como o que está tendo importância e valores na sua vida, que pode ser que estejam te afastando de Deus, ou pode ser que, neste tempo todo, você tenha colocado essas coisas em segundo plano e deixado que o Senhor habite completamente no seu coração. E que tudo que você fizer seja para a honra, para a glória do Senhor, e colocando Ele em primeiro lugar na sua vida. Porque todas as coisas, com certeza, serão acrescentadas. Amém? Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por mais esse dia, por essa manhã. Te agradecemos pela tua palavra, pelo teu falar conosco, Senhor. Te agradeço por cada irmã que está aqui. Que o Senhor, Pai, esteja derramando das tuas bênçãos em cada vida, transformando os corações da forma que o Senhor quer, que o Senhor deseja. Estamos aqui em comunhão, como servos teus, buscando a tua palavra, a fonte, Senhor, e que isso seja constante na nossa vida, na minha vida e na vida dos meus irmãos. Peço que o Senhor abençoe a nossa igreja, abençoe essa casa, Senhor, que está de portas abertas, e tem falado, pregado do teu nome. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja capacitando, Pai, a cada um que vive aqui, Senhor, que vem aqui para se encher da tua palavra, para ser renovado, e que esse renovo seja constante no coração de todos, que sejamos um povo unido em teu nome, Pai, independentes completamente do Senhor. É em nome de Jesus que eu te agradeço por este dia. Amém.